primeira coisa, vamos aos recados, às informações, né, que a gente precisa fazer. Primeira informação que eu queria passar para vocês é em relação à atividade, né, que vocês vão fazer agora para o segundo bimestre, que deve ser enviado para o e-mail do representante, da representante, né, sala, para a Kátia aí do primeiro semestre e os representantes do segundo e terceiro, respectivamente, tá bom? Vou pedir de novo para vocês, não enviem diretamente para o meu e-mail, façam isso via representante, porque eu vou pegar depois esses arquivos que o representante me mandar, vou salvar e aí eu lanço, tá? Lembrando que a data limite para vocês enviarem esse documento para representante é domingo agora, é o último dia. Na segunda-feira, sem falta, os representantes virão me encaminhar as atividades de vocês por e-mail, e aí eu já vou lançar a nota. Tudo bem, gente? Compreendida essa parte do trabalho, que é uma parte importante, né? Tem aí um peso significativo aí de trabalho, não deixe de fazer, Sim. tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém precisa perguntar alguma coisa? Tá tranquilo. Ivonete, ficou com Ai, alguma dúvida? bom, Não, Val. eu tenho, assim, as minhas dúvidas, porque eu fiquei muito tempo sem estudar e eu fico meio perdida, até mesmo é muita coisa para minha cabeça, então eu preciso aprender a organização, a como. Até eu estava pedindo para minha filha me ajudar a fazer, elaborar como é a sequência, porque eu sei que tem letra, que tem o formato correto para fazer essas coisas, e eu tô meio perdida nisso. Tá. Isso daí, Val, o que acontece? Ivonete. É Ivonete? Eu achei que era a Val Vandirene que estava falando, que tá piscando aqui o dela, achei que era ela. Ivonete. Então, Ivonete, isso que você está falando se refere às normas da BNT, tá? Sim. Então, existe mesmo na vida acadêmica uma formatação e uma configuração própria, que não tem jeito, né? O único jeito de você aprender a utilizar essas normas é fazendo várias vezes. Sim. Ao longo aí desses 5 anos, você vai fazendo e vai aprendendo. Existem alguns manuais aí no Google que você pode ver e que vai te ensinar como que você cita os autores, como que faz as referências, mas isso não tem muito jeito não, é pegar e treinando, vai errar bastante, deixa uma hora que acerta, tá? Então, é treino, isso não tem muito o que ser feito não, precisa ir fazendo e aprendendo. Mas a atividade em si é uma atividade relativamente simples, tá? Não é uma atividade muito complexa, não. Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade de fazer. Só não percam, então, aí o prazo, tá, gente? Para poder realizar essa atividade, porque ela vale, ela tem aí uma quantidade de pontos aí que é importante. Tá certo. Tá bom. Agora, gente, peraí, deixa eu me organizar aqui. Ai, eu não tô na minha casa, e aí a gente fica meio perdido, peraí. Nossa, quanto fio, senhor, peraí. Acho que agora vai. Então, gente, então em relação à atividade, então era isso que eu queria passar, né, lembrar vocês desse prazo, então, que é até domingo, para vocês não se perderem, tá bom? Em relação à prova, vamos lá. Vocês já sabem que vocês vão ter aí um período de provas e que essas provas serão feitas online, né? Serão feitas online, não. Elas vão ser feitas de maneira remota. Vai ser o mesmo esquema do primeiro bimestre, tá? Então, vocês vão ter as questões que vocês vão encontrar
Eu acho que eu vou postar isso na última aula, mas daí, assim que eu tiver postado, eu aviso vocês. Vocês vão ter aí um link de acesso para um quiz, né, que é um teste, e serão 10 questões, ok? 10 questões referentes aí o tema que a gente estudou durante o semestre, mais enfatizando o segundo bimestre, tá? Que são os temas que a gente ainda não, que vocês não foram avaliados no primeiro bimestre. Por isso que eu vou enfatizar mais esses temas. E lembrando que a aula de hoje é a última aula teórica, tá? O tema de hoje é o último tema que vai cair na prova. Tudo bem, gente? Sim. Então, vocês têm unidade 1, 2 e 3, tá? Para estudarem para a prova. Lembrando que unidade 2 e unidade 3, na verdade, mais unidade 3, né? É o que vai ter mais peso para a prova. Tudo bem? Sim. A prova, gente, só assim, tá uma prova bem tranquila. Vocês ainda vão fazer de casa, acho que ninguém vai ter muita dificuldade com isso, não, tá? Tá bem parecida com a prova e com a B1, que a maioria de vocês foi muito bem, a maioria de vocês não teve dificuldade com isso. Então, acho que não vão ter problemas dessa vez também. Tudo bem? Alguém precisa perguntar alguma coisa sobre a prova? Que dia que vai ser a prova, Thaís? Pessoal, a minha ideia é postar, porque aí vai ter aquele esquema, né? Que vocês vão ficar um tempo com essa prova no AVA, e aí cada um faz no tempo que quiser. Mas a minha ideia é já postar essa prova semana que vem, tá? Então eu quero ver se o tempo que nós temos, né? O tempo oficial que nós temos é até o dia 8, se eu não me engano, para poder postar essa prova, tá? Mas eu quero ver se na semana que vem, no máximo terça-feira, essa prova já vai estar postada. Mas assim que eu conseguir postar, a prova já está pronta, tá? Na verdade. Eu só não postei antes, porque senão fica uma diferença muito grande da minha matéria em relação às demais, tá? E aí, né, os outros professores não gostam muito. Então, mas aí eu vou ver se na semana que vem eu já consigo postar no máximo até terça-feira e aviso os representantes para avisarem vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Perfeito. bem. Tá. Alguém bem. precisa perguntar mais alguma coisa sobre isso? Não? Se eu não me engano, gente, a semana oficial de provas, que é assim, teoricamente, quando vocês estariam realizando a prova, é no dia 15, tá? Essa é a semana, que eu tô lembrando aqui de cabeça, é a semana do dia 15 de junho. Então, nós teríamos ainda a semana que vem para poder fazer alguma revisão, enfim, para poder tentar tirar as dúvidas. Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando o seguinte, que se eu postar essa prova na semana que vem, eu não posso fazer revisão, vocês entenderam? É isso que eu estou aqui pensando. E aí eu não sei se isso seria bom. Mas também eu sempre penso assim, deixar uma semana para todas as disciplinas de vocês, acho que pesa, né, para o aluno fazer tudo em uma semana só. Então, não sei, gente, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu poste a prova só na semana do dia 15, e nós temos semana que vem para fazer uma revisão, mas assim, gente, lembrando que revisão não é da aula de novo, tá? Revisão eu venho aqui, eu fico online e vocês estudam e aí a gente tira dúvida, comenta. Ai, professora, comenta um pouquinho mais sobre o conceito X, não entendi muito bem a abordagem Y, e aí eu vou comentando assim, tá? A partir das dúvidas. Então, eu posso fazer isso na semana que vem, e aí posto a prova depois que eu fizer a revisão, ou eu não faço revisão na semana que vem e posto a prova já na semana que vem, vocês têm mais tempo. O
que vocês acham disso? Ô, Que Thaís, vocês preferem? Oi. ontem a professora Josi passou para a gente que as provas seriam na semana do dia 8, que agora parece que ia ter só 24 horas para a gente fazer as provas, e que começaria na semana do dia 8. Eu não sei se houve alguma mudança, se você... Não Ó, seria mais na semana do dia 15. tá. Não é a informação que eu tenho. Então, é, a informação que eu tenho é que nós temos até o dia 8 para postar a prova, né? E aí teria uma semana para o aluno fazer. De qualquer forma, vamos fazer o seguinte: eu vou conversar com o coordenador do curso, que é o professor Marcelo. Vou fazer exatamente o que ele me falar, entendeu? Se ele falar que é uma semana, eu também vou avisar vocês via representante. Se não for, também vou avisar vocês. Mas, supondo que seja esse esquema que eu estou colocando para vocês agora, que a prova a gente teria que postar até o dia 8 e o aluno teria a semana do dia 15 para fazer. Nesse caso, vocês preferem que tenha a revisão na semana que vem e tenha menos tempo para realizar a prova, ou não faz a revisão e fiquem com mais tempo para fazer a prova? Aí eu acho que, por mim, não faria revisão, não, porque a gente tem tempo para estudar em casa mesmo, né? Tá. Todo o material está bem explicado, eu acho que, por Eu mim, também acho que mais tempo para fazer a prova, não sei, me Thaís, parece. Oi. eu também, Milene, eu também prefiro a prova, se tiver possibilidade, porque está Tá. muito fresco, está tudo muito fresco na memória ainda. Uhum. Então, quanto Tá, antes a gente pudesse fazer a prova, eu acho que facilitaria. tá, entendi. Ok. Eu vou. Então, alguém mais, gente? Alguém mais quer falar Thaís, sobre é a isso? Val. Eu também concordo com as meninas. Eu preferiria a prova. Teve que ter mais tempo para fazer ela. Certo, ok. Tá. Alguém? Alguém pensa diferente? Alguém quer falar? Mais É isso, está me alguém? ouvindo, Edmilson? Oi, Edmilson, tô sim, pode falar. A questão das Edmilson, a gente não tá conseguindo ouvir, acho que tá com o áudio bem ruim agora mesmo. dá para ouvir? Tá bem falhado. Bom, eu não tô conseguindo ouvir, mas enfim. Vai ser... Depois, Edmilson, a gente não tá conseguindo ouvir, mas depois, se você quiser, escreve no chat, tá bom? Que aí a gente consegue ler. Pode ser? Acho que fica mais fácil. Tá vendo ali chat? Bom, eu não estou conseguindo ouvir, acho que o Edmilson está realmente com o fone Thaís, dele. Oi, é o Ailton, bom dia. bom dia. Eu também prefiro, se for possível, dentro da colocação que as meninas colocou, prefiro também a prova. Legal, tá. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos aguardar. Deixa eu conversar então com o coordenador. Deixa eu realmente ter a certeza em relação a essas datas, ao que a gente pode fazer, ao que não pode fazer. E aí eu vou desligar aqui a aula com vocês, ligo para ele, tenho essas informações e passo para os representantes. Combinado? Então, pode ser assim? Tudo bem. Perfeito, perfeito. Maravilha, então, gente. Bom, então vamos lá, vamos começar então o tema da aula de hoje, né? Lembrando que nós estamos aqui na unidade 3, trabalhando, começando a dar uma pincelada, né? É uma apresentação sobre o nascimento de cada uma das abordagens teóricas, na verdade, as principais, né? As grandes matrizes da psicologia. Então, a gente, cada uma das aulas da unidade 3,
a gente foi estudando uma proposta teórica em psicologia. Todas as aulas, eu lembro vocês, porque isso é muito importante, o objetivo, quando a gente apresenta esses conteúdos na aula de história, não é de forma nenhuma esgotar, né, o conhecimento, as informações sobre essas abordagens. Então, o que nós fazemos é uma apresentação. Então, assim, olha, eu ouvi falar de psicanálise, eu ouvi falar sobre abordagem comportamental, ouvi falar sobre abordagens humanistas e abordagens sócio-históricas, ok? Então, é só uma apresentação. Lembrando que vocês terão, por semestre, aliás, vocês terão um semestre inteiro para estudar de maneira mais profunda cada uma dessas abordagens, ok? Então, na aula de história, a gente apenas apresenta. Então, fiquem assim, tranquilos. Se vocês falarem, nossa, eu entendi mais ou menos, não entendi tão a fundo, né? Essas abordagens, fiquem tranquilos, porque a ideia realmente não é aprofundar e sim apresentar cada uma delas. Vamos então lembrar, pessoal, que na unidade 3, nós já estudamos as abordagens behavioristas, né, que deram origem a essas também chamadas abordagens comportamentais, abordagem cognitivo-comportamental, nós temos também o behaviorismo radical, nós temos aí, então, algumas propostas dentro das abordagens behavioristas, que nasceram a partir do behaviorismo metodológico proposto por Watson, ok? Depois nós estudamos um pouco sobre a psicanálise. Então, eu apresentei para vocês um pouquinho da psicanálise, falando aí sobre o surgimento, o nascimento da psicanálise, tendo, obviamente, a figura de Sigmund Freud como um dos grandes pioneiros, né, como uma das pessoas mais importantes dentro dessa abordagem, porque foi ele quem, vamos dizer, divulgou a abordagem. Eu sempre falo que quando a gente diz que Freud foi quem lançou a abordagem, isso é muito injusto, porque não foi. Bauer, junto com ele, né, foram os dois grandes pensadores da psicanálise, mas o Freud tinha, vamos dizer assim, tinha um marketing melhor, né? Então o nome dele ficou mais ligado a essa abordagem. E aí nós vimos alguns conceitos em psicanálise que são extremamente importantes, tais como inconsciente, e também sobre as estruturas psíquicas, também propostas por Freud, como id, ego e superego. Então, fomos passando, né, um pouco aí pela história clássica da psicanálise. Lembrando, gente, que a psicanálise que nós temos hoje, a psicanálise que vigora nos dias de hoje, não é a mesma psicanálise lá da época do Freud, tá? Então, a psicanálise foi muito repensada, reformulada. Existem diversas escolas hoje dentro da abordagem psicanalítica, tá? Então, nós não temos uma única vertente. Então, quando a gente fala de psicanálise, a gente não pode apenas pensar em Freud, né? Nós temos muitas outras correntes da psicanálise. Então, nós temos uma corrente lacaniana, nós temos a corrente freudiana mesmo, nós temos a corrente de Melanie Klein, olha, tem muitas correntes dentro da psicanálise, de Winnicott, que é uma das também mais famosas. Então, a gente precisa entender que o que foi passado para vocês por enquanto foi só uma breve apresentação da psicanálise clássica freudiana. Vimos também uma outra abordagem em psicologia, que é uma abordagem muito importante, que é a abordagem da teoria da forma, né? Que veio através da teoria da Gestalt, né? Ou a psicologia da Gestalt, que não é a mesma coisa que Gestalt terapia. Lembram disso? Que nós falamos bastante sobre isso?
na última aula. Então, o que propõe, né, a teoria da Gestalt? Propõe que a nossa percepção, a maneira como nós percebemos o mundo, é através de uma configuração, é através do sentido que nós atribuímos para a realidade que nos é apresentada. E que essa interpretação, que essa percepção sobre a realidade que nós temos, se dá através da nossa percepção. A Gestalt, então, ela é uma abordagem que nós chamamos de cognitiva perceptual, ok? Porque esses dois pontos são pontos bastante importantes para compreender aí essa abordagem teórica. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguém? Por enquanto, só fiz uma revisãozinha assim, bem básica, passando pelo que a gente já estudou. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? Não ficou nenhuma dúvida sobre as aulas passadas? Ok. Por mim, não. Tá, legal. Gente, quem que pode me ajudar a ler os slides de hoje, por favor? Ai, que povo tímido. Kátia, você me ajuda? Muito bem. Então, vamos lá. Todo mundo com caderno, caneta, tudo na mão, para a gente poder, né, anotar alguns pontos que eu falo que é mais importante. Vamos lá. Consegue ler aí, Kátia? Consigo. Vamos lá. Introdução. Durante os anos de 1920 e 1930, havia uma parte da geração de psicólogos que estavam um tanto descontente com as teorias disponíveis. Segundo eles, a psicologia se mantinha entre dois determinismos: o behaviorismo, com o determinismo do ambiente, e a psicanálise, com o determinismo do inconsciente. A contestação da psicologia tradicional e das abordagens dominantes, feita pela psicologia de Gestalt, abriu a possibilidade de desenvolvimento de novas formas de se pensar e fazer psicologia, ao definir a percepção como uma participação ativa do sujeito na realidade. Esses psicólogos, descontentes com o panorama da época, buscaram fundamentações teóricas, alternativas da Gestalt, teoria e nas filosofias próximas, como a fenomenologia e o existencialismo, que fortaleceram as psicologias humanistas. Tanto a Gestalt quanto a psicologia humanista tiveram influência de Franz Brentano, filósofo e teólogo que era contrário à psicologia de Wundt. Exatamente. Então, muito bem. Então, o que nós tínhamos aí entre os anos de 1920 e 1930? Nós tínhamos duas correntes em psicologia que dominavam, né, que tinham uma grande importância na época. A psicologia comportamental ou behaviorismo e a psicanálise. Então, essas duas correntes era que tinha importância, era que tinha peso. Porém, ambas partindo de determinismos que já não correspondiam ao que o mundo atual precisava na época. Então, a gente tinha o quê? A psicanálise baseada nas questões relativas ao inconsciente e à sexualidade, com muitas críticas, inclusive, em relação a isso, né? O que pegava mais era essa questão da sexualidade infantil, né? Então, muito voltada para esse ponto, muito focada nesse ponto, e nós tínhamos as abordagens behavioristas, muito focadas nessa questão da determinação do ambiente sobre o indivíduo. Alguns psicólogos nessa época não estavam satisfeitos com essas únicas duas propostas, né, com essas duas forças em psicologia. Então, eles começam
a buscar outras formas de se compreender o homem, tá? Outras opções para se compreender o homem. E é a partir daí que nasce a terceira força em psicologia, que é a chamada psicologia humanista, tá? Mas, gente, como a gente falou, né? Não é assim, eu quero que tenha uma abordagem nova, porque eu não concordo com todas as outras, então eu quero uma abordagem nova. Aí vou criar da minha cabeça. Não, precisa ter pesquisa, precisa ter estudo, precisa ter muita coisa para poder se criar algo novo em psicologia, ok? Muito bem. No que as abordagens humanistas se basearam? E aí, gente, quando vocês tiverem lá na frente matrizes do pensamento em psicologia existencial humanista, né? Vocês vão entender mais a fundo esses conceitos que eu vou falar agora, tá? Mas o que as abordagens humanistas se embasaram? Quais eram os pressupostos epistemológicos dessas abordagens? Basicamente, a psicologia da Gestalt, ou teoria da forma, tá? Então, esse foi o primeiro pilar. A fenomenologia, que nada mais é do que uma metodologia, que vocês também vão aprender nos próximos semestres, e o existencialismo, que é uma proposta de compreensão do homem que nasce da filosofia. Por enquanto, vocês conseguiram acompanhar a minha explicação sobre isso? Que daí eu vou ajudar vocês, a gente vai escrever, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas eu quero saber se vocês conseguiram acompanhar o meu pensamento. Sim, acho que sim. Sim? Ok. Tranquilos? Ótimo, perfeito. Então, escrevam no caderno de vocês isso que vai ajudar. Podemos? Sim. Vamos lá, então. Então, escrevam aí. O nascimento da terceira força em psicologia o nascimento da terceira força em psicologia, entre parênteses, abordagens humanistas, se deu pela insatisfação de alguns psicólogos pela insatisfação de alguns psicólogos no que se refere às propostas teóricas que se tinha em psicologia. Ou seja, o behaviorismo e a psicanálise. Fecha parênteses. A psicologia humanista, na outra linha, né? A psicologia humanista nasce como uma nova proposta de compreensão do humano. E teve como base epistemológica
teve como base epistemológica a teoria da Gestalt, entre parênteses, percepção, fecha parênteses, a fenomenologia, entre parênteses, metodologia, fecha parênteses, e o existencialismo, entre parênteses, visão filosófica de homem, fecha parênteses. Ponto. Dentro da psicologia humanista, temos diversas correntes. Tais como, dois pontos, a Gestalt terapia, a abordagem centrada na pessoa, Professora, oi, a senhora pode repetir, por gentileza, é que travou aqui o meu, dentro da psicologia humanista, temos diversas correntes. Temos diversas correntes. A Gestalt terapia é Gestalt tracinho terapia, tá, gente? Que escreve. A abordagem centrada na pessoa, vírgula, o psicodrama, entre outras. Ponto final. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Estão me acompanhando? Termos de compreensão? Então, vamos lá. Oi? Falei, estou tentando. Isso, vocês vão vendo, né? Assim, eu já até aviso que a psicologia humanista, gente, ela é bem mais complexa do que as outras, tá? Vocês vão perceber, né, já na aula de história vocês vão perceber, mas na aula de matrizes do pensamento, vocês vão ver que de todas elas, na minha opinião, a psicologia humanista ela é a mais complexa porque ela envolve muita filosofia, tá? Então, isso torna um pouco mais complexa a abordagem, mas ela é muito bacana, é bem legal de entender, tá bom? É qual Vamos semestre, lá. professora? Oi. Olha, É qual como a grade muda muito, né? Às vezes eles oferecem no quarto semestre, às vezes no quinto, então não tem como saber. Eu precisava pegar a matriz de vocês para saber em qual semestre ela vai ser passada. E se eu continuar, provavelmente vou ser eu que vou dar essa aula, tá? Então, vamos ter que aguardar para a gente saber. Mesmo porque, assim, só para vocês saberem, tá? A abordagem teórica que eu trabalho é a abordagem humanista e dentro dela a Gestalt terapia. Tá bom? Entendi. Beleza. Obrigada, Então, tá bom. professora. Nada. Kátia, vamos lá? Ô, Thaís, Eu? tem como partir de nós
para falar com alguém para que você continue dando essas matérias para nós? Ah, gente, tem, assim, mandar, às vezes, um e-mail para o coordenador é sempre positivo, né? Mas não sei se isso garante alguma coisa. Mas se tudo correr bem, eu acredito que sim, aí possivelmente porque como é uma matéria que eu sempre dei, então possivelmente essa matriz quem vai continuar ministrando para vocês sou eu. Então é meio que previsível isso, né? A não ser que aconteça alguma coisa fora do caminho, tá bom? Sim, mas nós vamos mandar e-mail então, viu? Opa, então, muito bem, legal. Então vamos Vamos lá. lá. Kátia, vamos lá? Vamos. Um pensador de grande influência no movimento da psicologia humanista foi o filósofo e teólogo austríaco Martin Buber. Buber. A gente chama ele de Buber. Buber. Ele Isso. diferencia os tipos de relação que as pessoas podem ter, das relações estabelecidas com o mundo concreto a duas diretamente ligadas à psicologia. A relação eu-isso, que se dá entre uma pessoa e um objeto, e a relação eu-tu, que ocorre entre duas pessoas. Porém, como é que é? Buber, é só ler certo, né? Buber ressalta que a relação eu-tu não é usual, mas muito difícil de se atingir, pois exige profunda aceitação e respeito. Na maioria das vezes, as pessoas estabelecem entre si uma relação eu-isso. Muito bem. Então vamos lá. Comecem aí. Escrevam no caderno. É que a gente fica com esse negócio de escrevam no caderno, porque eu acho que quando vocês escrevem, não sei, para mim, eu acho que tenho sempre a impressão que fica mais claro. Não sei se para vocês isso está meio chato, esse negócio de escrever no caderno. Vocês preferem que eu só fale e cada um escreva da maneira como prefere? Eu acho bom você falar. Pode continuar assim, viu, Thaís? Tá. Continua assim, tá ótimo. Então tá bom. Porque às vezes, sei lá, fica meio chato o negócio de escrever no caderno e tal, mas vamos lá que eu acho que fica mais fácil. Eu prefiro anotar no caderno. Então tá bom. Então vamos continuar por esse caminho. Então escrevam aí. Um dos grandes nomes da psicologia humanista foi Martin Buber. Martin Buber. O qual enfatizava que existiam duas formas de relacionamento Dois pontos. A relação eu-tu e a relação eu-isso. A relação eu-isso é uma relação que se dá entre pessoa e objeto. Nesse tipo de relação, não há um aprofundamento ou seja, é utilizada ou é comum
em relações superficiais. Na relação eu-tu, existe o que Buber chama de encontro. Para que aconteça o encontro, a necessidade de haver profunda aceitação e respeito. Ponto final. Pessoal, qual é, então, o objetivo do processo terapêutico a partir do que nós falamos agora? Qual é o tipo de relação que se pretende atingir no processo terapêutico, que vai ser diferenciador, né, para as pessoas que nos procuram, que buscam ajuda? Relação eu-tu ou relação eu-isso? Eu-tu. Eu-tu. É uma relação bastante difícil de se conseguir. Quando a gente lê, fala, tá, né, então eu só preciso ter empatia e respeito. Ter empatia e respeito é um processo bem difícil, né? Não é um processo tão fácil, mas que a gente precisa ir treinando, né, e se exercitando a fazer isso para serem bons terapeutas, tudo bem? Muito bem. Fica claro, então? Relação eu-tu, relação eu-isso. Vamos lá, Kátia. A possibilidade de haver uma relação especial e quase sagrada entre duas pessoas inspirou muitos psicólogos no desenvolvimento de suas teorias humanistas, que valorizam a relação entre o terapeuta e seu cliente. Nesse caso, trata-se de uma aplicação clínica da abordagem. Observação: cliente é a maneira como Rogers propôs nomear o tradicional paciente. Sua intenção era evitar o jargão médico e considerar a pessoa atendida alguém também ativo no processo de psicoterapia. Pessoal, deixa eu explicar isso para vocês, porque é uma coisa bastante importante. Quem trabalha com as abordagens humanistas, de maneira geral, utiliza o termo cliente e não o termo paciente, tá? Por quê? Qual é a diferença? O termo paciente é um termo utilizado na área da saúde, na área médica, e pressupõe uma relação de passividade da pessoa que busca ajuda, né? Então ele se torna passivo e a pessoa que oferece ajuda, no caso o médico, ele é ativo nessa relação. Então o paciente pouco pode fazer por si, né? Quem vai fazer é o médico. Então é o médico que vai dizer qual é o diagnóstico, qual é o remédio que você tem que tomar. Se você vai passar por um procedimento cirúrgico, você fica mais passivo ainda, né? Você está lá numa mesa de cirurgia absolutamente entregue nas mãos de uma outra pessoa. Então, por isso o termo paciente vem dessa relação de passividade. Tudo bem? Já o termo cliente, ele estabelece uma diferença. Então, o cliente, ele é ativo na relação, ele participa dessa relação, tá? Ele é corresponsável pelo processo. Então, como dentro das abordagens humanistas, nós vemos o cliente como corresponsável pelo seu processo, pelo seu crescimento, o termo que nós costumamos usar é cliente. Pessoal, só um minuto, por favor. Entenderam, gente?
Vocês entenderam a diferença, então, entre uma coisa e a outra? Sim. Correto, Tá. perfeito. Vamos lá. Vamos lá, Kátia. Olha que delícia essas letrinhas minúsculas. Vamos lá. Descongelar aqui. Em pouco tempo, várias novas propostas teóricas surgem na psicologia, como alternativa ao behaviorismo e à psicanálise. O que elas tinham em comum era a ênfase na possibilidade de mudanças das pessoas. A oposição ao reducionismo, a busca de compreensão do homem como um todo, incluindo atitudes, valores e convivência social. Alguns psicólogos migraram das teorias tradicionais para as novas propostas teóricas. As novas propostas, porém, manteve uma dívida teórica com a psicologia, com as psicologias e filosofias tradicionais, pois formaram esses psicólogos que muitas vezes adaptaram conceitos das suas abordagens de origem para elaborar seus fundamentos. Esse movimento foi chamado de terceira força da psicologia e é a herança do humanismo, uma tendência cultural e filosófica que de forma ampla pode ser entendido como qualquer pensamento criado pelo ser humano e voltado para ele. Nesse sentido, ele teria começado com o próprio surgimento da filosofia grega, que se opôs às explicações mitológicas. Muitos séculos depois, chegamos ao Renascimento, que foi o auge do humanismo, conforme você já estudou na unidade anterior. Seu reflexo mais recente foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, realizada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, numa época em que, após a Segunda Guerra Mundial, os países viviam em clima de busca por paz e união. No direito, essa declaração significou o rompimento com as teorias deterministas, seja de caráter biológico, geográfico, histórico, cultural ou de outra natureza. Muito bem. Então, o que nós tínhamos, né? De novo, uma quebra de paradigmas aí. Então, a ideia era romper com aquilo que se tinha de tradicional. Ainda mais com as abordagens behavioristas, tá? Qual era a crítica que se fazia em relação a essas abordagens? Elas eram extremamente deterministas. Então, era o seguinte... o que significa uma abordagem determinista? Significa que sempre A vai causar B. Então, se nós temos A consequência sempre será B. Por isso, nós falamos determinista. A psicanálise, gente, também, tá? A psicanálise clássica também era bastante determinista. Então, se você tivesse algum problema na sua infância, chamados traumas, né? Na sua infância, necessariamente você teria algum problema na vida adulta. Então, isso é o que eles chamavam de determinismo. E as abordagens humanistas, elas vêm com uma nova visão de ser humano, né? Um ser humano que passa aí por um período de pós-guerra. Então, abordagens que nascem a partir desse pós-guerra e passam a ter uma compreensão do homem enquanto ser muito mais subjetivo. Se ele é subjetivo, então nada pode ser determinado. Então, tudo é relativo. Tudo pode ser ou não ser, tá? Então, essa proposta das abordagens humanistas vem aí com uma individualização, vem com uma singularização do ser humano, né? Pensando esse ser enquanto um ser singular, individual e de possibilidades. Quando a gente fala em abordagens humanistas, nós estamos falando sobre possibilidades. Vocês vão ouvir essa palavra muito quando falar dentro das abordagens humanistas. Possibilidades e potencialidades. Tudo bem? Por enquanto, é só isso que vocês precisam entender desse slide. Tá ok, gente? Até aqui? Então, vamos passar aqui para o próximo. Nós estamos atrasados, já tem bastante slide. Vamos lá, Kátia. Uma das críticas feitas às psicologias tradicionais é que elas não têm uma referência de saúde psicológica para o ser humano. No entanto, conforme já explicitado
As teorias psicológicas incluídas na psicologia humanista enfatizam a capacidade humana, seus desejos, a experiência imediata, a experiência consciente, a liberdade, contra o determinismo, o desenvolvimento de seus potenciais, a compreensão integrada do homem e a criatividade como capacidade humana de superação das situações. A liberdade, porém, merece um esclarecimento. Ela significa uma sensação de liberdade, de escolha consciente do que fazer, mais do que ter um grande número de opções. Além disso, no sentido existencial, a responsabilidade sobre a escolha está sempre presente, seja ela qual for. No behaviorismo, a liberdade é considerada um mito, como diz o título de um livro do próprio Skinner, O Mito da Liberdade. Na psicanálise, a liberdade é um tema bastante complexo e relativo, pois é sempre uma liberdade possível diante da psicodinâmica e do inconsciente. Para o existencialismo, que influencia as psicologias humanas, o homem é totalmente livre, pois pode alterar suas escolhas diante do mundo a qualquer momento. Pessoal, olha que coisa bacana, né? Nós temos aí alguns pontos, né, que são muito importantes, que são cruciais quando se fala em abordagens humanistas. Que pontos são esses? Então, é quando a gente fala sobre liberdade, sobre experiência consciente, quando a gente fala de potencialidades e quando a gente fala sobre a capacidade de superação das situações através da criatividade. Esses são alguns pontos que são muito importantes para as abordagens humanistas, né? E a gente vai, ao longo da formação de vocês, aprofundar bastante sobre cada um deles. Mas, por enquanto, eu queria que vocês compreendessem a ideia de liberdade para as abordagens humanistas, que é uma ideia de liberdade que é influenciada pelo existencialismo, que é aquela proposta filosófica de compreensão do homem, tá? E o que o existencialismo diz sobre a questão da liberdade? Liberdade não é você ter muitas opções de escolha, mas é você conseguir fazer escolhas de fato conscientes. Então, eu consigo escolher a partir de uma consciência plena sobre a situação. Isso seria a liberdade para o existencialismo. Tá claro para vocês isso, gente? Vejam que essa é uma proposta absolutamente diferente da proposta que se tinha para o behaviorismo e para a psicanálise, né? Então, para a psicanálise, o homem, então, ele está preso a questões do inconsciente, portanto, ele não é livre, e para o behaviorismo, o homem está preso às condições ambientais, portanto, também não é livre. Já na abordagem humanista, influenciada pelo pensamento existencial, já é absolutamente ao contrário. Olha só, o existencialismo, ele vai dizer o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Ou seja, o homem não tem outra escolha a não ser escolher. Qualquer decisão é uma escolha. Inclusive, não escolher é uma escolha. Quem falava isso? Vocês sabem? Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem aqui já ouviu falar de Sartre? Alguém? Acho que não, né? Mas quando ouvi, vocês... mas eu não lembro. Já ouviu? Eu já não lembrava ouviu, Edmilson, legal. É dele? É ele que sim, fala? Já ouvi. Sim. O homem está condenado a ser livre, é isso mesmo. Foi Sartre que disse isso. E a gente precisa entender, então, que essa questão da liberdade, né? Então, ela vem, para as abordagens humanistas, ela vem extremamente ligada à questão da consciência, né? O homem livre é um homem consciente, e um homem consciente é um homem livre. Porém, todos nós, independente de termos a consciência ou não, fazemos escolhas. Nós estamos o tempo todo fazendo escolha. Mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo não escolher. É o famoso livre-arbítrio, isso, né?
É um pouco mais profundo que isso, né, Edmilson? Assim, ele vai dizer que a liberdade, né, ele vai dizer assim, o homem, ele precisa lidar com a questão da liberdade, porque isso não é uma questão de querer. Não existe um eu quero ser livre ou eu não quero ser livre. O homem é livre, tá? Então ele vai dizer o homem é livre, e é exatamente porque ele é livre que ele vive uma série de angústias, porque ele não tem escolha a não ser escolher. Olha que coisa mais complexa, né? Ele diz assim, Thaís, e quando ele diz assim que ele tem o direito até de não escolher, ele dá um checkmate final nessa liberdade de escolha. Sim, é isso que ele vai dizer. Quando você não escolhe, você está escolhendo. Você tem o direito de não escolher. É lindo isso, eu acho maravilhoso. Mas como eu falei, a gente vai aprofundar isso, né? Mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam que essa ideia de liberdade para as abordagens humanistas é uma ideia de liberdade que vai muito na contramão do que as outras abordagens em psicologia tinham. Tá? É bem o que a psicanálise falava sobre liberdade e o que as abordagens humanistas falam sobre liberdade são coisas bem diferentes. Isso fica claro para vocês? Sim, que contrapõe o determinismo, né? Exatamente. Então, está contrapondo qualquer tipo de determinismo. Determinismos na abordagem humanista é uma coisa que não combina. Tudo bem? Tudo bem. Ok, então vamos lá. Pode continuar, Kátia. A hora que você cansar, você avisa, tá bom? Tá ótimo. A psicologia humanista começou a se formar na década de 1930, nos Estados Unidos. Seus primeiros e principais autores foram Abraham Maslow, certo? Murphy. Isso. Traduz, professor. Alport. Okay. É o que a gente chama, tá? São os nomes que a gente costuma falar. Maslow, Murphy, Alport e Rogers. Eles estavam em busca de uma nova visão de ser humano e foram dos determinismos aos que trouxessem a possibilidade de ultrapassar os determinismos. Nossa, profundo. Outros, assim como os psicólogos da Gestalt, deixaram a Europa e emigraram para os Estados Unidos, principalmente dos descendentes de judeus que moravam na Alemanha. Há 2 deles que fizeram essa viagem, já com algumas teorias na bagagem. Jacob Moreno, Frederick Peirce. Salomon Peirce. Salomon Peirce. Mais conhecido como Fritz Peirce. Isso. Há outro caso, um tanto extremo, de Viktor Frankl. Isso. Que foi preso pela polícia nazista e passou por 3 campos de concentração. Perdeu absolutamente tudo o que tinha e seus familiares. E, a partir dessa experiência trágica, ela elaborou a sua teoria própria. Pessoal, todos esses nomes, né, que a gente apontou são nomes muito importantes dentro das abordagens humanistas, tá? Porém, Viktor Frankl, ele é um nome bastante especial e ele escreveu alguns livros que são fantásticos. Eu sei que na sala de vocês tem bastante líder religioso, bastante pastor. Não é isso, gente. É a sala acho que é a sala de vocês, que, se eu não me engano, tem bastante gente que trabalha com questões da religião. Viktor Frankl é um nome super importante para quem trabalha nessa linha. Só para vocês entenderem, ele ficou preso, tá, em vários campos de concentração, perdeu tudo, e a partir da própria experiência vivida por ele pensa e trabalha a chamada logoterapia, tá? Então, a logoterapia é a abordagem teórica que foi desenvolvida por Viktor Frankl, que vai dizer assim, que sempre quando você tem um sentido para alguma coisa, é esse sentido que te mantém vivo. Então, não vou também aprofundar muito aqui sobre ele, mas quero chamar atenção porque é um autor importante para quem trabalha nessa área da religião. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Rogers e a ACP.
Aqui a gente está falando de uma outra abordagem, aqui a gente está falando de uma abordagem teórica dentro das abordagens humanistas, tá, pessoal? Ô, Thaís, Oi. eu estou anotando aqui, só repete para mim o nome dele completo. Viktor Frankl. Ó, vou colocar aqui. Tá vendo aqui, ó? Viktor Emil Frankl. Sim. Tá? Esse nome. E a logoterapia. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Nada. Vamos falar agora sobre Carl Rogers. Outro autor de grande importância para essa forma de pensar a psicologia foi Carl Rogers. Assim como Maslow, Rogers sempre se inspirou na experiência pessoal para elaborar sua teoria. A valorização da experiência de vida como forma de conhecimento é uma marca da psicologia humanista. Rogers criou a abordagem centrada na pessoa, ACP. O pressuposto básico da ACP é o que as pessoas têm uma tendência natural ao crescimento. Caso esse crescimento não esteja acontecendo naturalmente, o que ocorre é um bloqueio dessa tendência. Escrevam no caderno de vocês. Abordagem centrada na pessoa. Abordagem centrada na pessoa, ou, entre parênteses, ACP. O principal nome da ACP é Carl Rogers. Carl Rogers. Ponto. Essa abordagem valoriza a experiência vivida, e parte do pressuposto de que as pessoas têm uma tendência natural ao crescimento. Ponto. Para Rogers, são necessárias três condições para facilitar este processo de crescimento. São elas. 2 pontos. Autenticidade. Empatia. E aceitação positiva incondicional. Autenticidade, empatia e aceitação positiva incondicional. Ponto. Vamos lá, Kátia. Segundo ele, uma influência fundamental sobre o funcionamento se dá devido às condições de valor atribuídas entre as pessoas. Uma das maiores necessidades humanas é ser aceito pelo outro e, para isso, transformamos nosso comportamento de maneira a torná-lo mais agradável a quem imaginamos nos julgar. Como isso ocorre desde que somos crianças, não é fácil perceber se estamos de fato fazendo, dizendo ou pensando algo por vontade própria, ou para agradar os outros.
O papel do terapeuta na terapia centrada no cliente, TCC, é ajudar a pessoa a perceber seus próprios sentimentos e necessidades para que consiga viver sem prestar contas aos outros o tempo todo e aceitar a si mesmo. Uma característica fundamental que o terapeuta deve desenvolver e demonstrar no processo terapêutico é a empatia. Empatia é um termo bastante comum nas psicologias humanistas e significa a capacidade de perceber o sentimento do outro como se estivesse no lugar do outro, sem julgá-lo, aceitando-o sem a imposição de condições de valor. Pessoal, sobre as 3 condições que facilitam o crescimento, que eu falei para vocês escreverem no caderno. Veja que todas aparecem aí, tá? Então, a autenticidade é estabelecer uma relação com o outro que seja autêntica, né? Uma relação que não precise ser camuflada, disfarçada, né? É uma relação no qual existem 2 pessoas e essas 2 pessoas podem ser autênticas nessa relação. A empatia, que é essa capacidade de perceber, de captar, né? De se aproximar dos sentimentos e da experiência do outro. E aceitação positiva e incondicional, que é essa capacidade de aceitar a experiência do outro sem a imposição de uma condição de valor, né? Então, sem aquela coisa do eu gosto de você se, né? Ou eu vou te amar se tal coisa. Isso é impor uma condição de valor para que o outro seja aceito. Então, quando não existe isso, nós estamos fazendo aí a aceitação positiva e incondicional. Tudo bem até aqui? Vamos lá, Kátia. Dessa forma e com outros critérios, Rogers acredita na mudança de personalidade das pessoas. As psicologias humanistas resgatam como diferencial a visão de um mundo propaganda na antiguidade por Heráclito. Caso você não se lembre, Heráclito era aquele filósofo pré-socrático que dizia que tudo muda o tempo todo, e nada permanece. Até então, os autores estavam primordialmente buscando por teorias universais de personalidade, ou seja, por uma ideia de permanência das características psicológicas, acreditando que a personalidade fosse algo fixo. Tanto a psicanálise quanto as abordagens comportamentais, elas acreditavam no quê? Que existia um determinismo. Então, se eu sofria um trauma na minha infância, eu não poderia, não tinha outra saída a não ser viver as consequências daquele trauma, né? Se eu estou sendo criado dentro de um ambiente que não me é facilitador, então eu não tenho outra saída a não ser ter que viver naquela situação ambiental que não me é favorável ao crescimento. As abordagens humanistas chegam e vão dizer, olha, não é bem assim, né? A personalidade de uma pessoa, ou seja, a maneira como ela é, isso vai sendo construído e vai sendo mudado ao longo da vida, tá? Então, não existe esse determinismo. Não é porque aconteceu uma situação X que necessariamente vai acontecer a consequência Y. Isso pode influenciar ou não, mas não é um determinismo, isso não vai ser determinante na vida de uma pessoa, tá? É isso que ele está querendo dizer com essa capacidade de construção de personalidade ao longo dos anos, ok? Pode continuar, Kátia. Essa mudança com o tempo acabou ocorrendo nas outras abordagens também, mas os autores da psicologia humanista foram os primeiros a divulgá-la, pois é um pensamento fruto da ideia de que as pessoas são capazes de enfrentar seus próprios problemas e de mudar a qualquer momento, se tudo for propício para isso. Para a psicologia humanista, assim como para Heráclito, o homem é um devir, ou seja, um eterno vir a ser. Isso significa que, enquanto estão vivas, as pessoas podem mudar a qualquer momento. Por isso, o homem é visto também como um ser de possibilidades. Entenderam? Lembra quando eu falei para vocês lá no começo? Que tem algumas palavrinhas que vocês vão ouvir muito em abordagens humanistas. Potencialidades, possibilidade, desenvolvimento, crescimento, né? Percepção.
Então, essas são algumas palavras que acompanham aí a psicologia humanista, que tem, então, essa ideia de que o ser humano, ele é um ser em formação constante. Então, quando ele fala um vir a ser, significa que o ser humano, ele não é, ele está, né? O que significa a diferença entre é e está? Quando eu digo, tal pessoa é depressiva, eu estou dizendo que ela não existe outra possibilidade para ela não ser uma pessoa depressiva. Quando eu digo que fulana está, eu estou dizendo que ela está num estado de depressão hoje, agora, mas que isso pode mudar daqui uma semana, daqui um ano ou daqui 2 anos. Tudo bem? Só me digam se vocês estão acompanhando até aqui, gente, por favor. Sim. Sim. Tá. Vamos lá. Frederic Pierce e a Gestalt terapia. Agora a gente vai falar sobre a abordagem mais legal de todas. Professor, posso passar o bastão para outro? Passar o bastão para outra pessoa, pode. Quem que vai pegar o bastão da Kátia? Jesus. Não, Edmilson, você não pode, porque o seu som está muito ruim. Não, eu nem tento. Já estou falando de Jesus, já descartando a possibilidade de ajuda. O seu áudio não te ajuda. Quem mais? Quem que gosta de ler? Natália, que gosta de ler também. Natália, você está por aí? Eu estou custando a falar, morrendo de frio. Então já faz uma atividade física com as cordas vocais. Tá bom, vamos lá então. Eu estou com o celular, tá? Tá bom. Peirce e a Gestalt terapia. Fritz Perls, também médico e com ideias já construídas na Europa, trouxe para a América a Gestalt terapia. Fritz teve toda uma formação psicanalítica e chegou a dar aulas de psicanálise. Ai, primeiro, tá tão pequenininho, peraí, deixa eu ver se aumenta aqui. Acho que tá ruim, não, eu entendo, para quem tá lendo no celular, é terrível ler Mas isso deixa daí. eu só tentar, se ficar ruim, aí... Vamos lá, tá bom. Tá. Desculpa. No entanto, suas ideias eram muito contrastantes com as bases teóricas estabelecidas por Freud. Ao criar sua nova abordagem teórica, manteve alguns conceitos, mas incorporou uma diversidade de outras influências. Psicologia da Gestalt, Martin Buber, conceitos médicos, Zen budista, meditação, entre outros. Para Peirce, o organismo está sempre em busca de equilíbrio, chamado na medicina de homeostase. Quando entra em desequilíbrio, surge uma necessidade, eu estou cansada, a necessidade obriga o organismo a interagir com o meio ambiente, para que possa ser satisfeita. O elemento que deve satisfazer a necessidade torna-se figura na percepção do sujeito, enquanto os demais elementos tornam-se fundo. No entanto, o fundo continua a existir, mesmo que não seja o foco da atenção. A Gestalt terapia afirma que deve ser considerado a todo de uma relação entre organismo e mundo. Não deve haver separação entre dentro e fora do organismo, nem olhar o individual sem o contexto coletivo. Essa tendência na filosofia se chama holismo. Muito bem. Professora, meu cachorro latindo aqui, desculpa. Eu sei que o meu cachorro também late. Só tirar aqui uma foto, print da nossa tela. Quer dizer, que eu preciso registrar aqui a aula. Sem problema nenhum. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre Frederic Pierce e a Gestalt terapia, tá? Que é, como eu falei, a minha abordagem do coração, que eu gosto muito, a abordagem que eu sigo. E então vocês vão perceber que eu tenho um carinho todo especial por ela. Então, escrevam aí. Frederic Pierce e a Gestalt terapia. Muito bem. Pierce foi altamente influenciado pela psicanálise. Só assim, tá, gente? Pierce é o grande nome, é o grande divulgador da Gestalt terapia, tá? Então, tipo assim, Freud está para a psicanálise como Pierce está para a Gestalt, tá bom?
Então, Peirce foi fortemente influenciado pela psicanálise. E, ao divulgar a Gestalt terapia, ao divulgar e elaborar, né, a Gestalt terapia, foi influenciado por outras teorias, tais como a psicologia da Gestalt, o Zen budismo, o existencialismo, a fenomenologia, ponto. Ah, mais um. E o conceito de homeostase. Homeostase nada mais é do que a busca pelo equilíbrio, tá, gente? Ponto. Muito bem. Então, peraí que eu pensei numa coisa e me fugiu. Tá. Para a Gestalt terapia, a percepção que o sujeito tem de seu mundo interno e externo irá influenciar a sua relação com o ambiente. Ponto. Para Peirce e a Gestalt da terapia. Peraí, calma. Peraí, calma que ainda vou falar para o pessoal escrever. Peraí. Desculpa, professora, que normalmente você começa a falar para a gente. É verdade. Peraí um pouquinho só, para vocês escreverem ainda, tá? Para Peirce, o ser humano está em constante busca de satisfação de suas necessidades. Ponto. Vou passar aqui para o... Pode ler agora, Natália, por favor. Outra referência importante para Peirce é a noção de aqui-agora, características das abordagens humanistas, mas recebe uma atenção especial na Gestalt terapia. O terapeuta não deve mencionar elementos que não estejam presentes na sessão. Todos os sentimentos e pensamentos importantes têm alguma forma de estar presente na fala ou nos gestos da pessoa que está sendo atendida. Um objetivo da Gestalt terapia é a awareness. A pronúncia é awareness. E é uma consciência constante de si e do mundo, na qual o sujeito se percebe ao máximo grau de consciência possível atuando no meio ambiente. Peirce era uma pessoa bastante polêmica e impactante. Fazia muitos grupos terapêuticos e costumava filmá-los. Ficou conhecido por utilizar uma atitude de bastante intensidade, provocando as pessoas que atendia para elas reagissem de forma mais autêntica
da forma mais autêntica possível. Pessoal, existe na internet muitos vídeos, tá, de Frederic Peirce fazendo sessões, o Peirce e de Rogers também, tá? Se vocês colocarem lá no YouTube, sessões de Gestalt terapia, sessões de ACP, né, Carl Rogers, Frederic Peirce, vocês vão conseguir ver os vídeos deles atuando e acho que vale muito a pena vocês assistirem esses vídeos, tá? Vai ajudar bastante. Mas a Gestalt terapia, ela tem um conceito que é muito importante, que é o conceito de awareness. E aí eu quero que vocês entendam. O que é awareness? Awareness é quando você consegue ter uma consciência ampliada sobre uma experiência vivida. É muito parecido com o conceito de insight, tá? Porém, não é sinônimo, é parecido, mas não é sinônimo. Por quê? Porque insight vem da psicanálise, e insight é algo que estava no seu inconsciente, numa região guardada no seu inconsciente, que vem para a consciência e faz com que você tenha uma nova percepção de mundo, ok? Isso é insight. A Gestalt, ela não vai dizer que é algo que está no seu inconsciente, tá? A Gestalt, ela vai dizer que quando você consegue ter uma percepção do mundo diferenciada, ou seja, uma percepção de mundo, não, uma percepção da experiência vivida diferenciada daquela que você tinha, que se dá através de um processo de ressignificação, isso faz com que você tenha algumas mudanças de comportamento. Então, awareness é essa consciência das escolhas. Awareness está muito relacionada à ideia de liberdade. Então, awareness é a consciência do que eu realmente estou escolhendo. É a consciência do que está significando aquela experiência em si. Tudo bem? Me falem se para vocês isso está claro até agora. Tudo bem até aqui, Thaís. Ok, beleza. Tá. Ok. A Gestalt, ela vai trabalhar com essa ideia do aqui e agora, tá? Então, diferente da psicanálise, por exemplo, que vai buscar muitas explicações no passado, né? Então, assim, deixa eu entender o seu passado para entender quem você é hoje. A Gestalt, ela vai trabalhar nas experiências do aqui e agora. Então, o que importa mais são as experiências vividas no presente. O que não significa que não interessa o passado. O passado interessa sim, tá, gente? Porque é a partir da história do outro que eu vou compreendendo as percepções e as conexões que eles fazem. Por isso que não é desprezar o passado, mas todo o trabalho é feito em cima das experiências presentes. Por isso que a gente fala do aqui e agora. Vamos lá, e agora, para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma outra abordagem, tá? Que é a chamada psicologia sócio-histórica. Então, até agora, nós falamos sobre as abordagens humanistas, e dentro das abordagens humanistas, falamos um pouco sobre a Gestalt terapia e um pouco sobre a ACP. Agora, a gente vai falar sobre uma outra abordagem teórica, tá? Que é a chamada da psicologia sócio-histórica. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Natália, por favor, continua lendo para mim. A psicologia sócio-histórica é outra oposição às psicologias tradicionais, não está ligada às psicologias humanistas nem aos Estados Unidos. Ela se formou na União Soviética, hoje Rússia, justamente um país considerado inimigo dos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Por esse mesmo motivo político, nunca recebemos muitas informações e incentivos para conhecer e estudar a psicologia que se desenvolveu nessa região do mundo. Através de alguns pesquisadores na América Latina, no entanto, esse conhecimento foi sendo divulgado entre nós. Foi assim que veio a nós a psicologia sócio-histórica. Pessoal, vocês vão perceber que nós temos aqui no nosso país, e na verdade na América de uma maneira geral, poucas informações, poucos estudos sobre a chamada psicologia sócio-histórica, tá? Por quê? Porque essa psicologia nasceu na Rússia, e como a Rússia tinha uma série de questões políticas com os Estados Unidos, pouca informação, poucos estudos dessa região chegavam até nós.
ok? Mas é uma abordagem teórica bastante importante e uma abordagem, na verdade, bastante crítica, né, sobre algumas questões sociais em que o homem se insere, tá? Então, aí tem uma aproximação bem grande da sociologia no comportamento humano, vocês vão perceber. Pode continuar. Como o próprio nome diz, a psicologia sociohistórica considera o homem em seu contexto social e histórico para poder compreendê-lo. Porém, não se limita apenas ao campo de atuação da psicologia social. Pode ser uma teoria psicológica independente e ser aplicada em qualquer área da psicologia. Assim como as psicologias humanistas, a sociohistórica sofre influência da visão heraclítica, referente ao filósofo pré-socrático Heráclito, do mundo compreendendo o homem como um ser em constante mudança. Outra característica já presente em Heráclito, como é que fala, professora? Acho que eu estou falando errado. Heráclito, isso. Tá. Mas não comentada anteriormente. É a dialética, isto é, a possibilidade de construção da verdade a partir das diferenças e não das semelhanças. Ótimo. Caderninhos em mão. Escrevam. A psicologia sociohistórica considera o homem em seu contexto social e histórico. Nesta abordagem, há a influência da visão heraclítica, conforme está escrito aí no slide. Heraclítica. A qual compreende o homem como um ser de mudanças. Ponto final. Oi, pois não. Quem me chamou? Opa. Alguém me chamou, gente? Fui eu, professora. Quem sou eu? Daverson. É isso que me chamou? Isso. A senhora pode repetir o final, por gentileza? Compreende o homem? Ah, compreende o homem. Deixa eu voltar lá. Como um ser em constante mudança. Deixa eu completar com mais uma coisa importante, gente. Coloquem aí, ponto final. A abordagem sociohistórica também utiliza a dialética como possibilidade de construção da verdade. Ponto final. Também não vou entrar muito, vocês vão ver isso daí depois. Pessoal, eu não vou entrar nessa questão aí do pensamento dialético, porque é muito complexo e não há necessidade de vocês compreenderem isso agora. Vocês vão ter um semestre para sofrer bastante para tentar entender isso, tá? Então, eu não vou entrar nisso agora
porque eu acho que é muito complexo, não há, né, necessidade de entrar nisso agora. Deixa eu ver aqui as partes que são mais importantes. Vamos lá, vamos ler aqui o slide 18. Natália? Dessa forma, as condições sociais disponíveis ao sujeito são fundamentais para que ela seja quem é e desenvolva sua personalidade. Assim como as psicologias humanistas, a sociohistórica considera que há muita diferença de pessoa para pessoa, dependendo do mundo ao seu redor, social, histórico, político, econômico, cultural e etc. Um dos psicólogos mais conhecidos da abordagem sociohistórica foi o Levi, o sobrenome não sei, Vygotsky, eu consigo falar. Vygotsky. 1886-1934. Vygotsky, nossa, tem dificuldade, professora, é muito consoante. É bastante influente na psicologia do desenvolvimento, pois estudou o desenvolvimento infantil e do aprendizado, tornando-se referência na área. A psicologia de Vygotsky pretende pensar o fenômeno psicológico como experiência que acontece dentro da cultura e de forma coletiva. O homem intervém e transforma a história e a sociedade. O sujeito e sua psicologia são construções históricas e sociais, e isso depende do mundo material. Escrevam aí no caderno. Um dos principais nomes da psicologia sociohistórica, é Vygotsky. O qual estudou o desenvolvimento infantil e as formas de aprendizagem. Para Vygotsky, o homem intervém e transforma a história e a sociedade. O homem intervém e transforma a história e a sociedade. Vírgula. Isso porque professora, o sujeito e a sociedade. O homem intervém e transforma a história e a sociedade. Certo? O homem intervém e transforma a história e a sua sociedade. Vírgula. Isso porque o sujeito e a psicologia são construções históricas e sociais. Ponto. Natália? Segundo os fundamentos do pensamento maximiano, referente a Marx, a ferramenta de trabalho separou o homem da relação imediata com o mundo, desde os instrumentos mais simples, como um palito de dentes, até mais complexos, como um robô. Os animais vivem uma relação imediata com o mundo porque não fazem a subjetivação da realidade. Subjetivar significa incorporar para si a realidade da sua forma. A subjetivação, segundo Vygotsky, que constitui o mundo psicológico, ou seja, é o conjunto de sentidos atribuídos na subjetivação do mundo concreto. É do mundo concreto, gente. Ficou faltando um ozinho aí, desculpa.
Contempla-se a subjetividade individual, na qual o sujeito vai se construindo a partir das relações, interpretações e sentidos, que produz a partir do mundo social, e a subjetividade social, que é a parte subjetiva da sociedade, conforme apreendida pelo sujeito. Então, escrevo. A psicologia sociohistórica considera a subjetividade humana Isso significa que cada ser humano irá cada ser humano irá construir-se como sujeito a partir das relações, interpretações e sentidos que produz a partir do mundo social. Ponto. Natália, vamos lá? Segundo a psicologia sociohistórica, não existe natureza humana. O que existe é condição humana. Essa ideia é bastante próxima do que as psicologias humanistas compreendem como liberdade. O momento histórico da sociedade muda as pessoas, e as pessoas mudam o momento histórico. Lembrando que tudo tem um lado material. A psicologia sociohistórica identifica nos objetos a história a ser contada. Se hoje escrevo um texto no computador, é preciso considerar uma série de materiais e de pessoas que participaram para que isso fosse possível. O Renascimento, que defendeu o livre pensamento para que a tecnologia pudesse ser pensada, os diversos engenheiros que esboçam projetos de máquinas calculadoras, os mineiros que coletaram os materiais para a fabricação das peças, os operários que montam as peças na esteira, os programadores que em décadas de trabalho chegaram a esse formato final de uso e etc. Tudo que você olhar ao seu redor tem o envolvimento de milhares de pessoas no decorrer da história. Muito bem. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que não tem como a gente pensar numa construção social sem levar em conta todo o contexto histórico e social em que essa construção se dá. Então, dentro das abordagens sociohistóricas, para a gente compreender o indivíduo, eu preciso compreender antes qual é o ambiente em que essa pessoa está inserida. Qual é o contexto de construção de história, inclusive de história geracional, né? Que essa pessoa vive, para que a gente possa compreender melhor quais são as questões subjetivas que essa pessoa tem. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Conseguem entender? Sim. Sim, correto. Muito bem. Meus queridos, era isso que eu tinha de slide para passar para vocês na aula de hoje, tá? Lembrando, então, que esse slide, esse conteúdo é o último conteúdo teórico do semestre, antes da prova, tá bom? Então, é isso que vocês devem estudar. Enfatizem mais nos conteúdos da unidade 2 e unidade 3 para vocês poderem estudar para fazer a prova. E assim que eu tiver informação sobre o dia de postagem, como que deve funcionar tudo isso, eu aviso os representantes e eles passam para vocês. Combinado? Combinado, ok? Perfeito. Combinado, Thaís. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguém precisa esclarecer alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Quer